Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olá, é muito bom te ter por aqui. A gente vai refletir um pouquinho nesse vídeo sobre emoções. E esse é um tema recorrente aqui no canal, então fique à vontade para explorar outros vídeos, para que a gente possa começar a entender o que o Senhor deseja fazer no lado emocional das nossas vidas. E eu já quero começar trazendo essa reflexão sobre o nosso coração, sobre ele sendo enganoso. E eu acho bem interessante quando a Bíblia fala sobre coração, porque o Senhor usa sempre essa palavra, mas não é falando de um coração físico, é falando de um coração como sede de emoções, como sede de pensamentos, da vontade humana. Mas quando a gente pensa que enganoso é esse centro das nossas emoções, esse lugar onde estão todos os nossos pensamentos, as nossas vontades, a gente entende algo bem teológico aqui, que é lá no comecinho da Bíblia, quando ela vai falar da queda. A queda, ela traz uma consequência para o ser humano de corrupção inimaginável. Então, quando a Bíblia vai mencionar que o nosso coração é enganoso, é no sentido de dizer realmente que o nosso coração foi corrompido com essa queda. O pecado, ele entra na humanidade e ele corrompe tudo. Então, os nossos pensamentos, a nossa emoção e a nossa vontade, ela também está corrompida. E aqui a gente já pode entender o motivo desse vídeo. Por que a gente tem que pregar para as nossas emoções? Por que a gente tem que pegar tudo isso que a gente pensa, sente e tem vontade e transformar segundo a vontade de Deus? Porque todas essas coisas estão corrompidas. E existe uma passagem que eu gosto bastante, que está em 2 Coríntios 7, em que Paulo vai escrever essa carta de volta ao povo de Corinto. E ele vai dizer que ele está feliz, porque eles estão tristes com a primeira carta. E o contexto ali nos revela que, na verdade, Paulo escreve isso, porque ele vai explicar para os irmãos que existe uma tristeza que ela é boa. Existe uma tristeza que gera algo bom, que é a tristeza que ele diz segundo Deus. Então ele vai trazer essa explicação para dizer, existe uma tristeza, segundo Deus, que ela é boa porque ela gera arrependimento e ela gera salvação. Enquanto há uma tristeza segundo o mundo, que ela só gera remorso, que ela não gera frutos de arrependimento, que ela não gera salvação. E se a gente for pensar que existem tristezas diferentes, a gente pode pensar também que existem outras emoções diferentes. Existe uma alegria segundo o mundo, existe uma alegria segundo Deus. Existe uma raiva segundo o mundo, existe uma raiva segundo Deus. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, o ato de se irar não é um problema. A gente tem, inclusive, que se irar com as injustiças do mundo, contra o Senhor, contra o povo de Deus, né? Tantas perseguições, mortes por serem cristãos. Então são coisas que nos iram realmente. E a Bíblia diz que Deus se ira. Então se o Senhor sente essas emoções, não é porque elas são ruins, erradas. Elas só são direcionadas e elas estão segundo Deus. Então as nossas emoções, elas precisam encontrar Cristo para serem geradas, transformadas em Cristo. Existem momentos que a gente precisa dizer para a nossa ansiedade, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existem momentos que a gente precisa dizer para a nossa tristeza, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então esse consolo que a palavra traz, no sentido de transformar essas emoções, é muito importante. Por isso esse vídeo, ele é um convite para a gente pregar para as nossas emoções, para a gente olhar para elas e colocá-las no lugar certo, para a gente pegar elas e não transformá-las nos ídolos que a gente serve e reverencia. Já teve momentos na minha vida onde eu precisei calar a tristeza, porque ela estava aqui no monólogo intenso, só ela falando, e não deixando espaço para outras emoções, para outros pensamentos, e eu precisei pegar ela e colocar no lugarzinho dela e dizer, até aqui deu. Agora, quem é o verdadeiro Senhor da minha vida? Quem é aquele que ocupa o primeiro lugar da minha vida? Porque é Ele que direciona a minha vida e que dita para onde eu vou andar, independente do que eu estou sentindo. Então, trouxe todas essas reflexões. Esse é um vídeo curto e rápido, e a gente vai abrir outras coisas nesse tema
mas eu preciso dizer para você, pregue para suas emoções. A sua chamada no sentido de pregação não é só para as outras pessoas, é para converter a sua alma, é para fazer a sua alma entender de quem ela é e a quem ela serve. Então, a palavra é a nossa bússola, a palavra é o nosso guia, a palavra é o nosso direcionamento e ela precisa nos transformar todos os dias. Por isso a gente precisa pregar todos os dias, para que sejamos um crente maduro, espiritual e não levado por qualquer vento de doutrina. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.